Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aula? Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje a gente vai falar sobre as principais cirurgias femininas, né? Existem aí uma grande quantidade, né, inúmeras cirurgias, porém eu trouxe assim as principais, as que mais ocorrem no dia a dia ali do centro cirúrgico, tá? Pronto. Primeiro a gente vai começar falando sobre a esterectomia, né? Remoção do útero ou parte do útero. Certo? Então, a cirurgia é muito falada, né? Eu já falei até assim, eu falei um pouquinho com vocês, já citei em outras aulas, né, sobre essa cirurgia, mas hoje a gente vai ver de uma forma mais detalhada, tá? É uma cirurgia ginecológica, né? Óbvio, porque, como eu falei para vocês, vai remover o útero ou parte dele, tá? Então, aí essa remoção desse útero, nessa cirurgia, ela pode ser realizada de três maneiras, tá? A laparoscópica, por via abdominal ou por via vaginal, certo? A mais usual, né, a que mais é realizada, é a por via abdominal, que é aquela onde vai fazer a incisão cirúrgica, né, na parte do baixo ventre ali da mulher, na parte inferior do abdômen, né, na região pélvica. Então, é feito o corte ali naquela região, até se alcançar no útero, e faz essa remoção do útero, certo? Então, essa é vamos dizer assim, o tipo de cirurgia, né, mais comum, certo? Mas eu vou falar mais pra frente sobre as três. E assim, essa parte de remoção do útero, né, geralmente ela ocorre por conta de alguma doença que essa mulher venha a ter. Ou seja, um cisto, ou é uma doença que tem, ou é uma mulher que tem endometriose, né? Ou é uma mulher que tem um mioma. Então, normalmente, a esterectomia, ela é indicada nesses casos, né? Casos em que a mulher, ela tem algum tipo de doença ali na região, né, no útero, que envolve o útero, e que com só apenas o tratamento, outros tipos de tratamento, não se está resolvendo. Aí então, quando isso acontece, né, é feita a esterectomia, né? O profissional médico opta por fazer a esterectomia, mas assim, normalmente a esterectomia, ela é algo que é em último caso, tá? Tem também a questão da esterectomia ser feita quando ocorre algumas complicações, né, na mulher, e às vezes é preciso fazer essa esterectomia, a gente já viu isso lá na cadeira de saúde da mulher, né, quando a mulher está gestante, ela está grávida, existem algumas complicações que envolve, infelizmente, né, envolve de se fazer essa esterectomia, de remover esse útero da mulher, dependendo do que ocorra, que é no caso daquela doença, né, de placenta prévia, que é aquela que é a placenta da mulher, ela, ao invés de ela se formar lá na paredezinha do útero, ela se forma ali perto do colo do útero, né? Aí, às vezes acontece da mulher, ela tem um sangramento extremo e a única forma de salvar aquela mulher é fazendo essa esterectomia. No descolamento prematuro de placenta também, né? Quando aquela placenta, ela se descola ali da parede uterina e isso causa um sangramento intenso. E muitas vezes esse sangramento não consegue ser resolvido apenas com parto, né? Apenas com os procedimentos que são feitos. E às vezes também tem que ser feita a esterectomia, fazer essa remoção do útero, né? Como forma de cessar esse sangramento, tá? Aqui essa foto é a foto de uma esterectomia. Aqui é um útero, tá? Aqui é o útero, aqui são as trompas, tá vendo? As trompas de falópio. E aqui vai ficar o ovário. Os ovários ficam aqui nessa região. Tá vendo como é bem diferente, né, do que quando a gente vê os desenhos, assim. A gente vê, mas a peça, como realmente é, a peça anatômica, né? Dessa forma que é o útero. Essa cirurgia aqui é a laparoscópia. Dá pra ver, porque tá filmando a laparoscópica, ela geralmente ela é feita em vídeo, né? Onde é colocada as cânulazinhas para poder fazer a incisão, a remoção. Eu vou falar mais na frente. Bom, a histerectomia ela tem uma classificação de acordo com o que é removido ali durante a cirurgia, tá? Porque, como eu disse a vocês no comecinho da aula, a histerectomia ela é a remoção do útero
pode ser total ou parcial, ou parte dele. Então, devido a isso, existe essa classificação. Então, nós temos 3 tipos. Temos a primeira, a esterectomia total, que também essa é a mais realizada, que é aquela onde é removido todo o útero. Então, vocês lembram que naquela aula de anatomia, que eu falei para vocês que o útero, ele é dividido em 3 partes, né? Tem o colo do útero, que é a parte baixinha ali, que fica no topozinho, que é encostado com a vagina, o colo do útero. Tem o corpo do útero, né, que é todo o útero, e o fundo do útero, que é a parte de cima, tá? Deixa eu voltar aqui. Certo? Então, vai ter, né, aqui seria o fundo, né, todo o corpo do útero, e o colo do útero, normalmente, ele fica aqui nessa região aqui embaixo, que é colado na vagina, tá? Então, na esterectomia total, vai ser feito a remoção de todo esse útero, né? Tudo, vai tirar tudo, vai tirar o corpo, vai tirar o útero completo, né? O colo do útero também. Já na esterectomia parcial, ela é removida apenas o corpo do útero. O colo, ele deixa, né? A partezinha do colo do útero ali, que é coladinho com a vagina, o cirurgião, ele deixa ali aquele colo do útero. Tá? Não é tão usual essa esterectomia parcial. Normalmente os cirurgiões optam fazer logo a total, tá? E tem a esterectomia radical. A radical é aquela que, além de tirar o útero, remover o útero por inteiro, tanto o corpo do útero quanto o colo, também remove os tecidos adjacentes ali, os anexos adjacentes, tudo que é próximo do útero. Então, pode remover as trompas, vai remover ali os ovários da mulher, tá? Vai remover parte, às vezes, da vagina, certo? Normalmente, essa cirurgia aqui da esterectomia radical é quando essa mulher ela tem um câncer, né? Quando ela já tem um câncer, que esse câncer ele já está espalhado, aí o cirurgião ele prefere optar por remover tudo. Tá? Por quê? Porque às vezes o câncer está localizado no útero, mas é um câncer agressivo, é um câncer que ele pode se alastrar, né, para as outras partes ali, próximas ao útero. Aí o médico ele opta por remover tudo, tá bom? Então, normalmente, essa aqui é nos casos de câncer, né, de doença maligna, tá bom? Lembrem, menos usual, e aqui é mais comum, é essa total, né, que remove o útero total, mas só o útero. Certo? Então, aqui eu trouxe a foto para mostrar para vocês como é feito a remoção, né? Então, ó, a parcial vai ser essa primeira aqui. A parcial vai remover o quê? Apenas o corpo do útero. O colo, que é essa partezinha, e a vagina fica intacta. Na total, que é essa aqui, vai remover todo o útero, né? O colo todinho, né? Todo o corpo do útero. Porém, fica vagina e fica os anexos, né? Trompas e ovários. Já na radical, vai remover tudo, né? Tudo. Então, removeu útero, parte da vagina, removeu trompas e ovários, tá? Então, essa é a diferença dessa classificação dos tipos de esterectomia que existe, tá bom? Bom, ali a gente viu a classificação, né, dos tipos de esterectomia. Aqui é os tipos de procedimentos cirúrgicos na realização da esterectomia, tá bom? Então, vocês não confundam como é que é feito esse procedimento cirúrgico, como é que pode ser feito. Então, a abdominal, como eu já tinha falado para vocês, é a mais usual, é a que mais ocorre, que é a da incisão ali no abdômen e faz a remoção do útero, igual uma cesariana, certo? Corta no mesmo lugar, no mesmo jeitinho. A diferença, né, é que o útero vai ser removido, tá? A esterectomia vaginal, ela é feita pela vagina, ela não é tão realizada, né? Que é aquela que a mulher ela fica na posição ginecológica e o médico, o cirurgião, ele vai remover o útero pela vagina, né? Então, ele vai abrir a vagina, faz a remoção, né? Corta todos os ligamentos ali que tem ali em volta do útero e remove o útero pela vagina. Então, aí não vai haver o corte abdominal. E a videolaparoscópia, tá? Que essa daí, ela é realizada por vídeo, certo? Então, é colocado, né, tipo umas canaletas, né, que é introduzida ali na barriga. Então, é feito mais ou menos 5 a 4 furinhos. Normalmente são 4, e em cruzes, né? Um em cima, um mais embaixo, um de um lado e um do outro. Geralmente, são esses os furinhos que é feito.
Aí eles introduzem ali aquela canaleta que tem, uma câmerazinha, e o médico ele vai vendo ali tudo por dentro, né? E vai usando as pinças que coloca dentro e vai cortando, vai suturando. E depois esse útero é removido pela vagina, tá? Então ele faz tudo pelos buraquinhos, fica os buraquinhos bem pequenininhos. Então assim, é uma cirurgia que não sangra tanto, é uma cirurgia que assim, a recuperação da mulher é muito mais rápida, né? Porque só vai fazer furos. E depois que é cortado, né, o útero, vamos dizer assim, ele solta ali os ligamentos do útero, que o útero se solta, aí ele remove o útero pela vagina. Mas não é tão realizado, né, porque é uma cirurgia cara. Então aqui são as fotos, né, a esterectomia abdominal, que é a mais usual, certo? A esterectomia videolaparoscópia, tá vendo ó, como é que eles colocam? Aqui neles sempre tem uma câmerazinha dentro, para poder a gente conseguir visualizar. Tá vendo? Aqui é a vaginal, tá, gente? Essa aqui é a videolaparoscópia, tá vendo? Fica dentro, ó, cortando as pinçazinhas, coloca assim dentro, fica cortando. E aqui é como se fosse a câmera filmando, né? Então, o cirurgião, ele vê por vídeo tudo que tá acontecendo ali dentro do abdômen, tá? E aqui é por via vaginal, menos usual essa aqui. Então, aí a esterectomia, ela pode se associar a outros procedimentos. Como assim? Quando se remove outras estruturas que não é o útero, a gente fala que é uma esterectomia, porque removeu o útero, mas também a gente nomeia como outras cirurgias também em conjunto. Como é no caso quando a gente fala da esterectomia radical, que é aquela que remove ovários, remove as trompas, né? Ali também é considerado outras cirurgias junto, né? Porque, por exemplo, gente, quando a gente remove as trompas, né, as tubas uterinas, o nome da cirurgia é essa aqui, salpingectomia, né, que é a remoção das tubas uterinas, que pode ser uni ou bilateral. Então, vai depender do que for tirado. Vai tirar só uma trompa, vai tirar as duas trompas junto com o útero, né? Pode também ser feito a remoção dos ovários, como eu disse a vocês, junto ali com o útero. Quando a gente faz a remoção dos ovários, o nome dessa cirurgia é oforectomia, que também pode ser uni ou bilateral, porque nós temos dois ovários, né? Nós temos duas trompas. Então, pode ser uni, quando tira só um, ou bilateral, quando tira os dois, tá? Então, lembrem, aqui é o nome da cirurgia de remoção de ovário, o nome da cirurgia de remoção de trompas e a do útero é esterectomia, né? Então, pode ser feito esse conjunto também, tá? Sim, aí normalmente é feito essa associação, né, de procedimento cirúrgico, aí de cirurgias, quando essa mulher ela tem um problema, tanto no útero quanto nas outras regiões, ou no caso que eu já tinha dito a vocês, que a mulher ela tem algum tipo de câncer, e esse é um câncer que está avançado, é um câncer que ele está vendo que é invasivo ali, né, ou que já está em metástase para os outros órgãos, então já faz essa remoção completa, para depois ela não ter que passar por mais um procedimento cirúrgico. Então, já faz esse procedimento de uma vez, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, e tem, gente, a esterectomia preventiva é aquela em que a mulher, ela, por exemplo, ela fez o exame ali, o citológico, e foi visto que ela tem chance de desenvolver um câncer uterino, tá? Então, ela ainda não tem o câncer, porém, foi visto que tem umas células ali anormais, né? Tem umas células que estão se alterando e que corre o risco dessa mulher vir a desenvolver um câncer uterino, ou de colo de útero, ou de útero, que seja. Então, é feito, às vezes, o médico, ele opta por fazer essa esterectomia preventiva, que a gente chama de esterectomia preventiva, como forma de prevenir o câncer, tá? Então, quando é feita essa esterectomia preventiva, aí o ideal é que essa mulher, ela já tenha mais de 60 anos de idade, tá? Então, não é tão indicado para mulheres mais jovens, né? Então, essa parte de preventivo, o ideal é ser feito em mulheres maiores de 60 anos. Por quê? Porque são mulheres que já entraram na menopausa,
né? São mulheres que já não estão produzindo mais tantos hormônios ali, né? Progesterona, estrogênio. São mulheres que não vão ter mais filhos. Então, por isso que é mais indicado, né? Porque quando você remove o útero, você não engravida mais, né? Você ocorre ali toda uma alteração hormonal também, pode acontecer, né? Então, por isso que é indicado em mulheres já mais idosas, tá? A partir dos 60. Quando é a esterectomia preventiva, tá? Pronto, e quais são as indicações da esterectomia? Antigamente, a esterectomia, ela era indicada em todo tipo de anormalidade, vamos dizer assim, que a mulher tinha em relação à ginecologia. Então, qualquer doença que ela vinha ter ali no útero, já fazia esterectomia, tá entendendo? Às vezes era até doenças que dava para ser tratado, feito com outros tipos de tratamento, com medicações, né? Com outro tipo de tratamento, mas sempre os cirurgiões optavam por fazer logo a esterectomia. E hoje em dia isso está mudando, né? Primeiro é feito os tratamentos, quando não se resolve os outros tratamentos, aí em último caso é feito a cirurgia. Então isso, né, tem que ser bem conversado entre a mulher e o médico, porque como eu disse a vocês, vai ver a questão da idade da mulher, vai ver a questão dos planos reprodutivos, se essa mulher lá ainda pensa em ter filho ou não, se é uma mulher que já fez laqueadura, que de toda forma não ia ter mais filhos. Então tudo isso tem que ser visto, analisado, para poder determinar se vai ter a cirurgia ou não. E quais são as indicações, né? Em que caso a gente pode fazer a esterectomia, o médico pode indicar. Então, endometrioses severas, aqui, gente, são os mais comuns. Lógico que pode existir outras indicações também, mas essas são as indicações mais comuns, tá? Tem as endometrioses severas, que não melhoram com outros tipos de tratamento, né? O que é a endometriose? Endometriose é aquela doença que o endométrio, que é a partezinha de dentro do útero, né, que fica na região interna do útero, onde o bebezinho fica lá, né, quando a mulher ocorre a fecundação, quando a mulher engravida, é a região ali que descama quando a mulher está menstruada, que não ocorre, né, a ovulação, a mulher menstrua e é descamada aquelas células do endométrio. Então, o endométrio é aquela parte de dentro do útero. Quando a mulher ela tem endometriose, essa parte do endométrio, ela se exterioriza, dizer assim, ela começa a crescer fora do útero, na região de fora ali, na parte externa, que não era para ser, porque o endométrio tem que ser dentro do útero. Mas a endometriose é isso, é quando o endométrio ele cresce em um lugar irregular, em um lugar que não era para ser. Então, na região fora ali do útero, às vezes cria próximo ao ovário, cresce próximo ao ovário, próximo às trompas, né? Então, é um tipo de doença que causa muita dor na mulher que tem isso, que tem esse tipo de doença. É uma doença que causa muito sangramento, cólicas menstruais intensas, tá? Então, assim, muitas vezes é tratado com medicações, às vezes é colocado o DIU também diz que ajuda bastante. Às vezes é feita a remoção cirurgicamente, essa remoção do endométrio que está crescido de forma errada, certo? Porém, quando nada disso resolve, né, e não tem outra forma ali de tratar aquela mulher e a mulher está sofrendo demais, aí a endometriose ela é indicada. Perdão, minha gente, aí a esterectomia ela é indicada no caso de endometriose severa, tá, gente? Nos casos de câncer, como já tinha dito a vocês, né, as doenças malignas, então câncer do útero, colo do útero, né, do endométrio, que faz parte do útero. Então, esses tipos de câncer ali que envolve o colo do útero e útero. Câncer cervical, que é o câncer do colo do útero, tá? Toda vez que vocês virem esse nome, cervical, cervix, a gente tá falando de colo do útero, né? Então, se tiver esse câncer ou a displasia, o que é a displasia? A alteração ali nas células. Então, se ocorreu uma alteração nas células ali do colo do útero, alterações graves, que tá vendo que vai avançar para um câncer, né? Então, é feito como esterectomia preventiva. Lembra que eu acabei de falar? Aí pode ser feito nesses casos. Então, câncer de ovário também não vai tirar só os ovários. Aproveita e tira logo tudo, tá? Então, quando a mulher ela tem câncer de ovário, já faz a cirurgia e remove o útero também, porque a chance de se alastrar ali pro útero é muito grande.
Dor pélvica crônica. Então, aquela mulher que sente muita dor ali no pezinho da barriga, principalmente nos períodos menstruais, tá? Tô falando de cólicas em abdominal, não, minha gente. É dor severa que a mulher ela precisa se internar, precisa tomar medicação forte, tá? Às vezes sangramentos intensos também. Aí também, às vezes, a indicação da esterectomia, né? Então, quando essa mulher ela já tem toda a sua prole, já tem seus filhos, e às vezes opta por fazer essa remoção, tá? Hemorragia vaginal frequente e prolongada, né? Também, que eu acabei de citar. Deslizamento severo do útero na vagina, que é o prolapso uterino. Prolapso uterino, gente, é quando tipo o útero ele se desloca, ele sai ali da região, que o útero ele fica na nossa no abdômen inferior, né? Nessa parte abdominal da gente, de baixo. Então, às vezes acontece esse prolapso. Esse útero, ele sai daquele local e desce. E ele fica na vagina, certo? Ele desce, ele passa ali pelo colo do útero. Minha gente, perdão. Ele desce ali junto com o colo do útero e acaba entrando, parte ali na vagina. Então, a mulher faz o exame, abre ali a vagina da mulher e a gente consegue ver o útero ali, tá? Então, né, que a gente chama de prolapso uterino. Aí, nesses casos, tem que ser feita a remoção do útero, tá? Sangramento incontrolável durante o parto, durante ou após o parto, que foi o que eu também já citei no comecinho da aula, né? A questão de placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, às vezes um aborto infectado, né? Um aborto séptico, a gente tem infecção ali que às vezes só tratar não resolve, às vezes tem que fazer essa remoção do útero. Cirurgia de redesignação sexual, né? Então, para aquelas mulheres trans, né, que nasceram, vamos dizer assim, homens, não, mulheres trans, né, que nasceram mulher, mas que não se sentem mulher, né? Então, que elas, como é que diz, nasce mulher, nasce com vagina, nasce com seio, e às vezes faz o tratamento, né, com reposição hormonal, testosterona, porque não se sente mulher, né? Se sente homem. Então, aí é feito também, pode ser feita essa histerectomia, né? Já que ela se sente ele, né? Então, faz a histerectomia, às vezes é removida a mama também, né? Feita a remoção de mama também, tá? Que é quando a mulher, ela realmente, ela muda de sexo, né? E vira um homem. Em alguns casos, por complicações decorrentes de miomas também. Então, mioma, às vezes só a remoção do mioma é necessário e tá tudo bem. Mas muitas vezes é necessário também remover o útero, dependendo do tamanho do mioma, da quantidade, do que esse mioma tá causando nessa mulher, né? Então, casos de mioma também é bem comum ser necessário fazer a remoção do útero. Em casos de gravidez ectópica, às vezes, tá, minha gente, como diz assim, em situações específicas, não é toda gravidez ectópica que vai ser necessário fazer uma histerectomia. Gravidez ectópica, minha gente, é aquela gravidez que ao invés daquela criança ela ser gerada lá dentro do útero, né, ali dentro do endométrio, na região certinha, ela às vezes ela é gerada em outra região, fora do útero, ou em outra parte do útero ali que não tem nada a ver com o corpo do útero, uma parte mais para fora, ou às vezes é gerada na tuba, é gerada em um ovário. Aí quando isso acontece, tem que remover aquela parte, tá? Porque não tem como ser gerada, a criança ela precisa ser gerada no endométrio. Sim, e nas condições malignas, né, que às vezes requer que seja feita a histerectomia, como também a retirada dos outros órgãos anexos ali ao útero, né? Das trompas e dos ovários. E quais são os efeitos colaterais, né? Quais são os riscos, quais são as complicações que podem acontecer, né, devido a essa cirurgia? Primeiro, elimina a possibilidade de engravidar, né? Então não tem como a mulher engravidar se ela não tem útero. Pode causar lesões ao intestino, bexiga e ureteres, né? Então durante ali o procedimento cirúrgico, né, como é o que vai estar mexendo com os órgãos internos abdominais, pode acontecer de causar lesões, né, sem querer, o cirurgião acabe lesionando, né, órgãos que estão ali também na região abdominal. Pode causar sangramento vaginal também, né? A mulher depois que faz a histerectomia, ela fica assim com o sangramento, né, como se tivesse menstruada, mas por alguns dias. Aí pode ser que esse sangramento ele se intensifique, né, virando uma hemorragia.
Dor pélvica crônica, né? Ela pode sentir dor ali na região que foi removido. Menopausa precoce, né? Também, porque se removeu o útero, com certeza vai causar essa menopausa precoce. Principalmente se os ovários também forem removidos. Os ovários é o que produz o estrogênio. Então, se a mulher não tem mais ovário, não tem como produzir estrogênio, e essa mulher ela vai entrar na menopausa, independentemente da idade que ela tenha. Diminuição do prazer sexual também, caso seja removido os ovários, porque por conta da produção ali do estrogênio, né? Estrogênio e progesterona, que são os hormônios da mulher, que é produzido pelos ovários, né? E eles também são os responsáveis pela libido. Então, se também foi removido os ovários, não tem estrogênio ali, a mulher também vai diminuir o apetite sexual. Também, em relação ainda aos efeitos colaterais, né, que pode acontecer de ruim quando se faz a esterectomia, é assim que o útero, ele produz essa substância aqui, gente, ó, prostaciclina. Essa substância é uma substância que a gente produz, né, o útero produz, e ela é responsável por evitar formações de coágulos sanguíneos, né, como ele evita que se forme coágulos. Se esse útero ele é removido, ele passa a não produzir mais essa substância. Então, o risco dessa mulher desenvolver um coágulo aumenta, né? Já que essa substância não está mais sendo produzida no corpo. Aí, o risco de ter um coágulo, de ter essa mulher desenvolver uma trombose por conta de um coágulo, dessa mulher desenvolver uma embolia, dessa mulher vir infartar, né? Porque pode criar um coágulo ali no coração também é grande, tá? Então, o risco dela ter um infarto, tá? O risco dela ter um trombose, uma embolia é grande por conta disso. E também, aqui em relação se os ovários são retirados, né? Aqui fala do que eu disse a vocês. Se os ovários são retirados, não tem estrogênio. Se não tem estrogênio, né? A mulher pode entrar na menopausa independente da idade, diminui o apetite sexual. Então, se ela não fazer reposição hormonal, ela também tem a chance de desenvolver osteoporose. Osteoporose também ela é bem controlada ali pelos estrogênios. Se o estrogênio não está sendo produzido, então aumenta o risco dessa mulher vir desenvolver osteoporose, né? Que é o enfraquecimento dos ossos. E também dela ter infartos, tá? Aí, a esterectomia tem risco de hemorragia, como qualquer outra cirurgia, né? Toda cirurgia tem esse risco, porém em um pequeno percentual, né? Então, assim, a morte em relação a esse tipo de cirurgia, esse tipo de procedimento, vamos dizer assim, a mulher morreu fazendo esterectomia, né? Então, é 0,1 a 0,6%, né, nos pacientes. Então, assim, não chega nem a ser 1%. Então, é muito raro, né, uma mulher vir a morrer por conta da realização de uma esterectomia, tá? E quais são os cuidados de enfermagem na esterectomia? Então, tem o pré-operatório, né? Então, antes da mulher fazer a cirurgia, quais são os cuidados que nós, da equipe de enfermagem, devemos ter com essa mulher? Então, vai ser o quê? Preparar o paciente, né, para realizar os exames físicos, laboratoriais. Então, né, então, todos aqueles exames que são pedidos, que são realizados, né? Quem faz esse preparo, né, muitas vezes quem coleta, tudo é o profissional da enfermagem. Ficar atento aos sinais vitais também, né? Sempre tem que monitorar os sinais vitais antes, durante e depois da cirurgia. Dar apoio psicológico, né? Também. Verificar a roupa cirúrgica. Então, vai dar essa roupa cirúrgica, pedir para o paciente vestir, né? A parte de limpeza, né, gente? De pele, a tricotomia, se for necessário, né? Se for necessário ali, a mulher, ela tá com pelos, aí tem que ser feita essa tricotomia ali da região íntima. Jejum também, né? Então tem que indicar esse jejum, né? Que não pode fazer cirurgia tendo comido. A punção venosa de grosso calibre, a depender da instituição. Por quê? A mulher tem que fazer essa punção, tem que estar com esse gelcozinho ali, um sorinho? Tem, mas como eu já tinha dito a vocês na aula passada, tem instituição, tem unidade que prefere fazer puncionar essa veia lá dentro do bloco cirúrgico, tá? E aqui a gente tá falando no pré-operatório, antes dessa paciente ir pro bloco, tá? Então, por isso que eu coloquei a depender da instituição. Do mesmo jeito, a sonda, tá? Vai depender da instituição.
Então, toda cirurgia de esterectomia, a mulher ela tem que usar a sonda. Então, tem que se passar uma sonda nessa mulher, instalar essa sonda, que nós chamamos de sonda de Fowler, né? Que é para cateterismo vesical, porque vai mexer ali com a região ginecológica dela, pélvica dela. Então, é necessário que essa mulher ela esteja de sonda. Porém, nem todo hospital quer que seja feito essa sondagem antes. Né? Eles preferem, muitas vezes, fazer no momento da cirurgia, depois que ela está anestesiada. E a sonda mais usada é a 18, tá? Porque as sondas vesicais, que eu sei que vocês já viram em outras aulas de vocês, tá? Em fundamentos de enfermagem, vocês devem ter visto, né? Que existem vários números, né? Vai depender da largura ali, da uretra da mulher, tá? Ou do homem, porque essa sonda ela é usada tanto em homem quanto em mulher. Aí, para esse tipo de cirurgia, eles dão sempre preferência para 18. Porém, tem que olhar o meato uretral ali da mulher e ver também se comporta uma 18, né? Que às vezes ela tem uma uretra pequenininha, aí tem que ser uma menor, uma 16, tá? E no pós-operatório, né? Depois da cirurgia, o que é que nós da enfermagem devemos fazer com essa paciente? Então, tem que transportar a paciente, né, do bloco cirúrgico até o leito que ela vai ficar, a enfermaria cirúrgica, a clínica cirúrgica, e mantê-la em decúbito dorsal, ou seja, deitadinha de barriga para cima, tá? Verificar sinais vitais sempre, observação constante. Por quê? Porque é o pós-operatório imediato. Imediato é aquele que é feito ali nas primeiras horas após a cirurgia. Então, essa observação constante, porque os sinais vitais têm que ser verificados de forma constante a princípio, né? Assim que sai desse bloco cirúrgico. Atenção às hemorragias, né? Tem que olhar o sangramento, observar o nível de consciência dessa paciente, apoio emocional, aquecer a paciente, porque como eu disse, ela sai do bloco cirúrgico morrendo de frio, então tem que aquecer, colocar um cobertorzinho grosso, tá? Instalar balanço hídrico. Por que é isso? Vai ver ali tudo que entra e que sai do paciente. Então, é a paciente que está usando sonda, então tem que medir ali a diurese da paciente e tem que ver quanto que entra também nessa paciente, né? Então, como? Medindo o tanto de soro que está sendo, foi instalado nela, né? Quanto de soro que está sendo usado, tá? E no pós-operatório tardio, que é aquele que depois que passa várias horas, né, do internamento, quais são os cuidados de enfermagem, né? Então, do mesmo jeito, controlar os parâmetros vitais, sinais vitais sempre tem que ser avaliado, controlar a hidratação venosa, né? Então, tem que ver se vai continuar, como é que vai estar esse controle da hidratação venosa. Vai ser, coloca o soro mais devagar, coloca o soro mais rápido, né? Apesar quem vai determinar vai ser o médico. Mudança de decúbito, né? Então, a paciente ela ficou muito tempo já com a barriguinha para cima, em decúbito dorsal. Então, vai fazer essa mudança de decúbito para ela depois não sentir dor nas costas, tá? Então, coloca ela lateralizada, né? Em decúbito lateral esquerdo. Depois muda, 2 horas depois, muda essa paciente para o outro lado, né? Decúbito lateral direito. E vai fazendo essa mudança de decúbito a cada 2 horas. Lembrando que é só depois que se passa, né? Ali... Deixa eu passar a parte da anestesia, tá? Prestar higiene, né? Porque a mulher vai estar lá, pode estar sangrando. Vai estar sangrando lá pela vagina, né? Que vai sangrar um pouco. Então tem que fazer essa limpeza, trocar absorvente. Muitas vezes ela não consegue se levantar. Então quem faz isso é o profissional da enfermagem. Ou ajudar a levar ela para o banheiro, para ela tomar um banho. Então tudo isso quem faz em relação a essa parte de higiene, quem ajuda é o profissional da enfermagem. E trocar o curativo a cada de 12 em 12 horas, porque é o mais comum, tá? Porém, quem vai dizer vai ser ou o médico ou o enfermeiro que vai determinar, tá bom? Então, vai ser ou o enfermeiro ou o médico que determina essa troca de curativo, tá bom? Mas é o mais comum, é de 12 em 12. Às vezes eles pedem só uma vez por dia, então a cada 24 horas, então vai depender. E ficar atento ao aparecimento dessas alterações, né? Por quê? São aquelas alterações, lembram? Que da aula passada, né? Tanto as complicações mais graves, quanto aquelas complicações menorzinhas, né? Então, dor, alteração da temperatura, náuseas e vômitos, sede, soluço, choque e alterações urinárias. Então, tudo que a gente viu naquela aula passada, né? Tem que ficar atenta a isso, a esses sintomas, a essas complicações, porque se ocorrer, né? A gente tem que
proceder conforme a gente viu na aula passada e também avisar o médico. E aconselhar o paciente a retornar ao hospital, né? No caso de quê? Que são sintomas de quê? De infecção. Então, se a paciente ela teve alta, mas ela viu que em casa ela deu febre, vômitos que não passa, dor forte lá no abdômen, porque assim, a mulher, ela vai sentir dor? Vai sentir um pouco de dor porque ela cortou, né? Fez a cirurgia. Mas é uma dor que dá pra aguentar, né? Até porque ela vai estar em uso de analgésico, certo? Mas se é aquela dor incontrolável, aquela dor muito forte, então é sinal de que algo está errado. Tem que ir para o hospital. Então, secreção fétida na ferida ou vermelhidão, calor, sangramento. Então, tem que ir para o hospital também porque é sintoma de infecção, certo? E grandes sangramentos. Então, se a mulher é normal, ela vai sangrar como se fosse uma menstruação, vai. Porém, se for maior do que menstruação, né, aquele sangramento intenso mesmo, esborrando, aí leva urgentemente essa mulher para o hospital. Aqui é mais ou menos a recuperação, né, por cada tipo de cirurgia, certo? Quando é parcial, quando é total, quando é radical, geralmente o tempo de recuperação, e de acordo com o tipo de cirurgia que foi realizado, né? Se é vaginal, se é laparoscópica, robótica, que é uma cirurgia que quase não é feita, e abdominal, certo? Pronto. Uma outra cirurgia que é bem comum as mulheres fazerem é a perineoplastia. O que é isso, gente? É uma plástica no períneo, né? O períneo é aquela pele que faz parte ali do assoalho pélvico, faz parte ali daquela musculatura que fica entre o ânus e a vagina, né? Quando você abre a perna, que fica, sua vagina fica mais em cima, né? E seu ânus mais embaixo. Aquela região que fica entre vagina e pele e ânus, tá? Nós chamamos de períneo. E a perineoplastia vai ser isso, a plástica daquela região ali, tá? É uma cirurgia de plástica íntima, né? Então, assim, acho que todo mundo já ouviu falar. Ah, que fulano fez, que não diz perineoplastia, né? Diz assim, fulano fez perine. Nem é perine, né? Mas diz, fulano fez perine. Geralmente são mulheres que já tiveram vários partos normais, né, consecutivos, e acaba afrouxando ali aquela musculatura do assoalho pélvico, né? Então causa tipo uma frouxidão ali naquela região, né? Às vezes a bexiga baixa um pouquinho por conta disso. E essa mulher, ela passa a não ter tanto controle daquele assoalho pélvico, daquela musculatura ali da pelve, né? Então é mulher que muitas vezes ela não consegue segurar o xixi, né? Fica vazando xixi, ela não consegue se controlar, porque o músculo daquela região tá flácido, tá? Por quê? Por conta da, como eu disse a vocês, a questão de ter muitos filhos de parto normal, um atrás do outro, e muitas vezes quando se tem lesão ali no momento do parto. Então, assim, lembrando, gente, não é porque uma mulher, ela teve um filho de parto normal, que ela vai precisar fazer a perineoplastia, tá? Por quê? Porque a vagina da gente é elástica, então ela abre ali para o bebê nascer, mas ela volta para o local depois. Porém, quando a mulher ela tem muitos partos normais, né? Muito, e um atrás do outro, não dá tempo de ter essa recuperação e às vezes acontece de causar essa frouxidão, tá? Por conta disso, de vários partos, às vezes sucessivos, e quando acontece ruptura, né? Então, muitas vezes ali durante o parto normal, às vezes acontece de se romper aquele períneo, que a gente fala que é laceração. Ou então, quando o próprio médico que está ali assistindo, ou o enfermeiro que está assistindo aquela mulher, realiza a laceração de forma cirúrgica, né? Que é a episiotomia, quando ele corta ali, ou com bisturi ou com a tesoura. Aí isso aí vai favorecer a ter esse problema aí né, nessa parte da musculatura e ela vinha a precisar fazer uma perineoplastia no futuro, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que falta dizer a vocês. Então, que é principalmente nos casos de incontinência urinária, que é como eu disse a vocês, é aquela mulher que não consegue segurar o xixi, né? Porque a parte da musculatura daquela região é como se estivesse toda flácida, tá? Então, é bem comum fazer nesse sentido. A mulher, ela chega e diz ao médico, doutor, não tô conseguindo segurar meu xixi. Ou então, às vezes, eu sinto que pinga, né? Sem querer.
Aí já sabe, ele vai avaliar e vai ver que às vezes é necessário fazer essa perineoplastia, né? Mulheres que já tiveram vários partos normais. Bom, aqui, né, a região da vagina, essa região é o períneo, tá? Essa região aqui. Tudo isso aqui, minha gente, é músculo, certo? Então, quando ocorre vários partos normais, né, consecutivos, que às vezes ocorre a ruptura aqui do períneo, né, lacera ou pela episiotomia se corta, aí pode ser que cause essa frouxidão e vai ser, o indicado vai ser fazer a perineoplastia, né, que é quando ele vai colocar todas as estruturas no lugar, certo? É como se amarrasse ali todos os músculos, né, e tudo ficasse no lugar antes, como se antes da mulher ter filhos, entendeu? Então, quem deve fazer a cirurgia, né? Quem é a mulher com a indicação? Mulheres que tiveram laceração da musculatura da vagina, né, durante o parto normal, principalmente, e que elimina pequenas quantidades de urina ao realizar algum esforço. Então, às vezes, a mulher dá um espirro, a mulher tosse, né, a mulher vai pegar um peso e acaba pingando xixi, né? Então, ela não tá tendo esse controle ali dessa musculatura, do esfíncter, tá? Essa laceração das paredes vaginais pode ser ocasionada por partos normais consecutivos, né? Então, hoje nem tanto, mas antigamente, né, as mulheres tinham muitos filhos e todos eram de parto normal. Então, eram mulheres que sempre depois tinham que fazer a perineoplastia, né? E também se for feita a episiotomia, como eu disse a vocês, que é o corte, né, para a criança, que eles falam que é para ajudar a criança a sair, né? Mas é totalmente desnecessário. Isso, gente, essa parte, essa frouxidão, essa parte aí de alargamento, não é bem um alargamento, é como se fosse uma frouxidão mesmo, uma flacidez daquele músculo, daquela região. Então, diminui a sensibilidade no contato íntimo, tá? Por quê? Porque a mulher, ela tem a sensação de estar mais larga. Então, é como se ela nem sentisse prazer, vamos dizer assim, durante a relação sexual, porque ela se sente alargada, tá? Acontece flatos vaginais durante a relação sexual, né? Porque ela tá um pouco folgada ali. E vai ter flatos, é como se fosse puns pela vagina, certo? Aí a gente chama que é flatos vaginais. Então é bem comum a mulher que precisa de uma perineoplastia, ela soltar esses flatos vaginais durante a relação sexual, certo? E incontinência urinária, então, como eu já tinha dito, as mulheres que têm incontinência urinária, porque a bexiga provavelmente desceu, né? Então é feito toda essa amarração, todo esse ajuste aí dessas estruturas durante a perineoplastia. E o envelhecimento é outro fator também que contribui, né? Conforme a gente vai envelhecendo, toda a nossa musculatura vai ficando flácida, né? Então, inclusive também essa região do períneo também. Porém, aqui eu deixei uma observação, tá? Que não é todas as mulheres, nem toda mulher que teve parto, normal, vai precisar fazer. E tem mulheres que nunca pariram, né, de parto normal, e às vezes precisa fazer perineoplastia, né? Porque aquelas mulheres que, por exemplo, eram bem gordinhas, bem obesas e emagrecem. Aí quando isso acontece, não fica a flacidez de pele, aí ocorre a flacidez lá no períneo também. Aí fica tudo muito flácido, aí às vezes precisa fazer a perineoplastia. Mulheres que são muito obesas, que às vezes fazem cirurgia de redução do estômago, né, a bariátrica, e depois precisa fazer também, porque é como se fosse a plástica daquela região, né? Aqui é só uma foto mostrando casos de laceração perineal, tá vendo? Rasga mesmo, que são casos que, mesmo que seja suturada, às vezes se ocorrer com muita frequência, mulheres que tiveram vários partos, às vezes é preciso fazer a perineoplastia. E a episiotomia é isso, né? Que é quando o médico mesmo corta, o médico mesmo faz essa lesão. E como é a recuperação, gente? É uma recuperação... Ui, desculpa. A recuperação é uma recuperação simples. A cirurgia aqui é uma cirurgia até então simples, não é tão, sabe? É uma cirurgia que demora em torno de 1 hora. E a mulher, ela vai ter alta, né, no dia seguinte ou em 2 dias. É um período que ela fica um tempinho sem levantar peso, sem pegar peso, sem praticar atividade física. Normalmente o médico dá
pede para ficar de 2 a 4 semanas, né? Sem realizar esses esforços, realizar de atividade física, pegar peso. Agora, sem relação sexual, ela tem que ficar em torno de 6 semanas, né? Em torno de 45 dias, por aí, né? Como se a mulher tivesse de resguardo, né? Como a gente fala, é mais ou menos esse mesmo período que a mulher ela tem que ficar, né? Sem atividade sexual, tá? A recuperação total dessa cirurgia leva mais ou menos em torno de 40 dias. Por isso que é o período que é indicado para a mulher voltar a ter atividade sexual, só depois da recuperação total. Os pontos, eles são reabsorvidos, então não precisa remover, né? O próprio organismo ali absorve aqueles pontos, tá? Não é ponto que você tem que ir para mandar tirar. Sim, é muito comum a mulher ter prisão de ventre quando ela faz essa cirurgia, né? Então ela vai sentir ali constipação, né? Prisão de ventre é constipação. Ela não vai conseguir ir ao banheiro nos primeiros dias, é muito comum isso acontecer. Mas quando isso acontece, né, o médico ele já orienta, desde o hospital, ela consumir alimentos com mais fibras, porque ajuda, né, no funcionamento do intestino. Mas às vezes é indicado ela tomar um laxantezinho, ou aquele óleo mineral que ele é natural, né, um laxante, tá? Então é bem comum. Sim, caso a mulher ela sinta qualquer sintoma, aqueles sintomas de infecção, tem que procurar um serviço de saúde. Ou ela vir ter febre, ou ela sentir que está saindo secreção, né, fétida ou purulenta. Você está sentindo dor forte ali na região, sangramento intenso, então tem que procurar um médico caso isso ocorra. Durante o pós-operatório é recomendado o seguinte, né? Então assim, saiu ali do hospital, né? Quais são os cuidados que essa mulher ela tem que fazer em casa, certo? Então, ingerir muita água e fibras para evitar prisão de ventre, como eu disse a vocês, é muito comum. Então, o médico ele já tem que orientar, e a gente na enfermagem também pode orientar isso, né? Essa ingestão de fibras e de muita água para ajudar. Evitar o contato íntimo, cerca de 6 semanas, né? Então, 1 mês e 15 dias sem namorar. Manter o repouso em casa durante uma semana, então em casa uma semana ela tem que ser repouso total, né, sem fazer nada. Aí depois de uma semana ela pode ir começando a voltar à rotina normal. Porém, como eu disse a vocês, questão de atividade física, de pegar peso, de 2 a 3 semanas depois, tá? Quem vai determinar isso vai ser o médico. Evitar banhos quentes, muitos demorados, né, durante as 2 primeiras semanas. Por quê, gente? Porque eu já tinha dito a vocês. Banho quente, então com água quente, vapor quente. O calor, ele causa o quê? A vasodilatação. Então, não é legal para você que fez uma cirurgia, certo? Porque quando você dilata os vasos, você abre os vasos. Então, o risco dessa mulher ter um sangramento maior ali, ter sangramento naquela região, aumenta. Então, por isso que não é indicado a mulher ela ter banhos quentes muito demorado por conta disso. Porque pode dilatar os vasos ali da região e ela ter um sangramento, tá? Na cirurgia. Isso aqui, de banho quente, o ideal é para todas as cirurgias, né, que são realizadas. Não é que você não pode tomar banho quente, pode, mas não demorado, já por conta disso, tá? Evitar exercício intenso, como correr e ir na academia, né, durante 2 semanas, ou até indicação do médico, como eu disse a vocês. Tá? Normalmente, o médico, depois de 3 semanas, 3, 4 semanas, é que eles autorizam voltar a fazer exercício físico. Pronto. Falamos, né, de esterectomia, falamos de perineoplastia. Agora a gente vai falar de outra cirurgia que se chama mastectomia. Ou seja, é a remoção de quê? Das mamas, tá? São a remoção da mama que pode ser total, né, quando remove toda a mama, pode ser parcial, quando remove uma parte da mama, tá? Por quê? Porque nossa mama, quando a gente vai no médico, o médico ele vai dividir a nossa mama em quadrantes. O que é isso? Ele vai dividir a nossa mama vertical e horizontal. Aí fica 4 quadrinhos, né? São os quadrantes que chamam, né? São divididos em 4. Então, assim, na mastectomia, existe a mastectomia parcial, que é quando se retira apenas um quadrante, apenas 2 quadrantes, 3, 4, né? Normalmente, a mastectomia ela é muito realizada nos casos de câncer, né? De doença maligna da mama. E dependendo da localização do tumor, do tamanho,
se é aquele carcinoma in situ, que é bem localizadozinho, em um local só e é pequenininho. Tudo isso vai influenciar ao tipo de cirurgia de mastectomia que vai ser realizado, tá? Então, por isso que pode ser feito também por quadrantes, né? Quando é um tumor pequeno e é localizado ali só naquela região específica, tá? E pode ser uni ou bilateral também. Então, vai depender. Tem mulheres que removem as duas mamas, tem mulheres que só removem uma, né? Então, vai depender, como eu disse, do tipo de tumor, do tipo de câncer, do médico que vai estar operando, né? Porque cada médico tem uma forma de ver, tem uma forma de fazer o tratamento. É um procedimento cirúrgico, remoção de uma ou ambas as mamas, que na maioria das vezes é indicado para pessoas com câncer, né? Então, como eu já tinha dito a vocês, pode ser parcial, total ou radical, certo? Eu não vou falar muito aqui, se ater muito aqui, porque mais na frente tem falando de forma mais detalhada essas divisões. Então, quando é que a cirurgia ela é indicada, né? Então, quando se fazer a mastectomia, indicar essa mulher fazer essa mastectomia. Quando é necessário complementar o tratamento, né, de um câncer, então a mulher ela tem um câncer de mama, porém só a radioterapia, só a quimioterapia não está resolvendo. Então precisa fazer essa cirurgia, né, para complementar o tratamento, para essa mulher ficar curada. Se pode prevenir o câncer de mama na outra mama, quando a mulher já teve câncer em uma das mamas. Então, a mulher, por exemplo, ela teve câncer de mama em uma mama, né? Aí, esse câncer de mama foi tratado, a mama foi removida e, às vezes, eles preferem fazer a prevenção e remover logo a outra mama, mesmo que na outra mama não tenha tumor, não tenha câncer. Por quê? Porque quando a mulher ela desenvolve um câncer de mama em uma mama só, né, que é mais comum ela desenvolver em uma mama só do que nas duas. Então, quando ela desenvolve uma mama só, o risco de mais para frente ela desenvolver na outra mama é muito grande, é muito alto. Então, tem médicos que já vê isso e já preferem logo fazer a mastectomia logo das duas mamas, tá? Como forma preventiva. A mulher apresenta carcinoma in situ, que é aquele câncer de mama que é bem localizado. É localizado ali só em uma região. Não é aquele câncer que é invasivo. É aquele câncer que ele é localizado naquele local e pronto. Ou localizado, descoberto precocemente para evitar a progressão da doença, né? Então, viu que está bem localizadozinho ali, faz logo a mastectomia. Ou do quadrante, vou dizer a vocês, o quadrante apenas daquela região que está ali, ou faz da mama inteira. Quem vai determinar é o médico. A mulher apresenta elevado risco de desenvolver câncer de mama, que é a mastectomia preventiva. Pode ser tanto no caso como eu acabei de citar, mulher teve uma mama, tem o risco dela ter na outra, já remove logo, é a mastectomia preventiva. Como também naquela mulher que nunca teve, porém a mãe teve junto com a irmã, que o câncer de mama ele está no DNA, infelizmente. Se a mãe teve, a chance da filha ter é muito alta, gente, muito alta, mais de 60%. Né? Então, assim, às vezes a mulher, então, a mãe teve, a irmã teve, então ela já sabe que ela vai ter. Né? Então, como forma de prevenção, ela já faz logo a mastectomia, já remove logo a mama todinha e coloca um silicone, né, no local. Porque quando você faz a mastectomia, não é obrigado você ficar sem os seios. Né? Você pode fazer a colocação da mama, né? Então, pode colocar uma prótese de silicone ali. Então, quem faz essa mastectomia preventiva normalmente faz isso. Remove a mama, que o câncer ele não vai dar na pele, né? O câncer ele vai dar ali nas glândulas mamárias, né? Ele vai dar ali na região, naquele tecido que fica por dentro, né? Aquelas glândulas ali. Então, já faz logo a remoção para prevenir. Né? Até aquela atriz, Angelina Jolie, ela fez, né? Que a mãe dela teve câncer de mama. Aí ela fez um exame, que é um exame que ele é caríssimo, que nesse exame vai avaliar ali o DNA, que vai ver quais são os riscos dela desenvolver algumas doenças. Nesse exame que ela fez, né, que eles vão avaliando os genes que tem, os DNAs que tem ali no corpo dela, foi visto que ela iria desenvolver no futuro o câncer de mama. Aí ela já fez logo essa cirurgia, né, já removeu de forma cirúrgica, de forma preventiva. E pode ter o intuito
e estético, né? Então, para aquelas mulheres que eu tinha comentado com vocês lá na parte de cirurgia de esterectomia, então aquelas mulheres que não são mulheres, são homens trans, que a gente fala, né? Homens trans, que é aquela pessoa, aquele homem que nasceu mulher, mas que não se sente, né? Se sente que está no corpo errado e decide se transformar totalmente, né? Mudar de sexo. Né? Então, nós temos um exemplo que é o Tami Gretchen, né? O filho de Gretchen, que era mulher e agora é trans, né? E fez essa cirurgia de remoção das mamas, né? Toma hormônio para ficar masculinizado e fez a remoção das mamas. Então, a gente fala que com intuito estético, tá? Pronto, quais são os principais tipos de mastectomia? Aí agora a gente vai falar de forma mais detalhada, tá? Os tipos de mastectomia. Então, vai ser dependendo do tanto de tecido que vai ser retirado ali durante a cirurgia, né? Então, nós temos a mastectomia parcial, também chamada de quadrantectomia, por quê? Porque pode remover quadrantes, como eu disse a vocês, né? A mama é dividida em 4 quadrantes, então pode ser feita a remoção do quadrante, remover só aquele tecido ali, né? Com parte do tecido ao redor, sem a necessidade de retirada total da mama, certo? Então, nessa cirurgia, pode ou não ser retirados alguns gânglios próximos da mama para evitar risco do nódulo retornar, tá? Então, normalmente, quando eles tiram a mama, eles também tiram os gânglios linfáticos que ficam ali próximo, certo? Nessa cirurgia aqui, pode ou não tirar, né? Quem vai determinar é o médico, certo? Então, parcial é essa, não vai remover a mama inteira, vai remover apenas quadrantes daquela mama. Então, normalmente, né, em tumor que são bem localizados, tumor pequeno, tá? Então, aqui é um exemplo, tá vendo lá a mama dela, ainda ficou um pedaço da mama, aqui nessa região de baixo. Então, não foi a mama toda tirada, certo? E aqui do mesmo jeito, certo? Só foi removido uma parte, tá? Da mama. Aí nós temos a mastectomia total ou simples, que é a mais realizada, que é aquela que remove toda a mama, certo? Então tira tudo, né? Então vai tirar glândula, pele, areola e mamilo, né? Então vocês estão vendo, remove tudo, certo? Vai remover toda a mama, né? Não deixa estrutura nenhuma. Na outra, que a gente vê a parcial, tira só o quadrante ou 2 quadrantes, né? Vai depender da localização do tumor. Pode ser que fique mamilo, pode ser que fique areola ainda. Aqui não, aqui se remove tudo. Ela é a que mais ocorre, certo, gente? E também ela é mais indicada em tumor pequeno, tá? Tumor pequeno, que não seja tão invasivo, tumor que seja bem localizado, certo? Porque vai remover ali a mama, certo? Todinha. E pode também ser retirado ou não os gânglios. Quem vai dizer é o médico. Tem a mastectomia radical, certo? A radical, gente, é aquela que, além de remover toda a mama, aquelas estruturas da mama, vai remover tecido em volta, vai remover parte do músculo também, que fica ali próximo da mama, certo? Vai retirar todos os gânglios, vai tirar gânglios da axila, né, que a gente sabe que o câncer ele pode surgir aqui na axila também, porque nós temos os gânglios linfáticos, né, nessa região. Então, assim, vai ser removido tudo, certo? Ó, músculos que se localizam debaixo da mama, tá? Todos os gânglios vão ter que remover para tentar diminuir maior ainda assim o risco desse câncer voltar, retornar. Normalmente é feito esse tipo de cirurgia aqui, que é a radical, né? Onde tira a mama e ainda os tecidos que estão próximos, nos casos de câncer mais agressivo, quando o tumor ele é maior, ou é aquele tumor que não é o tumor in situ, é aquele tumor que ele é invasivo, né? Aí é feito esse tipo de mastectomia. Tá? Lembrando que sempre, geralmente, eles fazem associado ao tratamento, né? De químio e de rádio. E a mastectomia preventiva, que eu já tinha dito a vocês, né? Então, nos casos que a mulher tem um risco grande de ter câncer de mama, né? Pelos exames que foi feito, né, pelo DNA, né, o histórico familiar de câncer, né, a avó teve, a mãe teve, a irmã teve, tia, né, então essa mulher com certeza vai ter também, já faz essa mastectomia preventiva, certo?
Ó, o nome da alteração genética que dá, lembra que eu falei do exame que a Angelina Jolie fez, né, que detectou que ela iria desenvolver esse câncer? Por conta dessa alteração genética que dá nesses genes aqui, ó. BRCA1 e BRCA2, né? BR de câncer 1 e câncer 2. É um tipo de alteração que dá no gene, aí o exame que ela fez detecta que tem essa alteração nesses genes aí, certo? Aí, pronto, aí já sabe que vai desenvolver. Aí pode fazer essa mastectomia preventiva. Porém, é um exame muito caro que, né, todo mundo tem condição de fazer, não. Certo? Então, assim, é indicado só para mulheres que realmente têm um grande risco de vir a ter um câncer de mama, tá, gente? Não é só, eu quero tirar para eu prevenir. Não é assim, né? A mulher ela tem que ter esse alto risco de desenvolver o câncer de mama mais na frente, por isso que é feita essa cirurgia. Então, é do mesmo jeito, tá? É feito tipo uma mastectomia total. Então, vai remover ali toda a mama, a areola, né, tudinho ali, e os gânglios próximos, certo? E os músculos, certo? Que pode ser feita ou semelhante à total ou à radical. Então, pode ser feito dos dois tipos. Vai ter que remover toda a mama. Não se faz de forma parcial. Ou remove toda ali, ou faz de forma radical, removendo músculo, tudo próximo. E normalmente é feita bilateral, quando a preventiva por conta do gene, né? Porque corre o risco dela desenvolver em qualquer uma das mamas. Então tem que ser feito de forma bilateral. Tá? Eu até coloquei a fotinha dela, né? Porque ela fez. E outros tipos de mastectomia, como eu disse a vocês, tem a masculinizadora, que foi o que Tami fez, né? Tá vendo? Ele removeu a mama, né? E virou um homem, né? Certo? E tem também, nesses outros tipos de mastectomia, entra também a cirurgia para remoção do câncer de mama masculino, tá? Porque o câncer de mama, ele dá no homem também. Lógico que é mais raro? É. Né? Normalmente é um caso a cada 100, certo? Então, assim, é 1% a chance de um homem vir desenvolver um câncer de mama, tá? Então, a cada 100 pessoas, 99 vai ser mulher e 1 só vai ser homem, tá? Mas quando o homem ele tem o câncer de mama, que precisa fazer a mastectomia, tá? Aí entra como outros tipos de mastectomia, né? Então, vai ser removido do mesmo jeito da mulher. Vai ser removido o tecido, mamilo, a areola, né? Músculo, assim, às vezes quando é a mastectomia radical. Então, é uma cirurgia que é bem parecida com a feminina, tá? Tem menos glândula do que a mulher, mas a cirurgia é igual. E como é o pós-operatório, né, de quem fez mastectomia, certo? Então, assim, é uma cirurgia que ela dura entre uma hora e meia, mais ou menos, de duração aí, tá? A anestesia, quem vai escolher é o médico, né? Não, vai ser raquidiano ou geral. Então, ele que determina. Normalmente é geral, então preferência para anestesia geral. Após a recuperação, a recuperação após o procedimento é rápida, podem ser necessários de 1 a 2 dias de internação. Vai depender muito, né, do tipo de mastectomia que foi realizada, se foi unilateral, se foi bilateral, ou se foi parcial, se foi total, radical, né? Então vai depender disso, o tempo de internamento. Sim, às vezes eles deixam um dreno, na maioria das vezes, né? Então vai colocado um dreno lá dentro, porque vai ficar drenando secreção. Aí eles colocam esse dreno para ficar drenando ali, certo? Nos primeiros dias. Aí não pode tirar roupa sozinho, não pode dirigir, não pode ficar levantando os braços, né? Fazendo movimentos bruscos ali com o braço nos primeiros dias, tá, gente? O dreno, ele deve ser esvaziado 2 vezes ao dia e a quantidade drenada tem que ser avaliada, né? Então, é colocado e dito ao médico, ó, drenou tantos ml do líquido, né? Porque vai drenando, caindo lá no potezinho de dreno, né? E ali vai quantificando. Sim, as cirurgias com retirada dos gânglios linfáticos. Então, quando se tira a mama, além de tirar a mama, se tira os gânglios, principalmente ali da região axilar, fala que a circulação do braço,
pode ficar comprometida, né? Então, o braço ali, essa circulação fica, o braço ele fica mais sensível, aquela região fica bem mais sensível. Às vezes o movimento, perde um pouco o movimento e essa paciente, ela precisa fazer fisioterapia, tá? Para voltar ali os movimentos normais, certo? E como fica bem sensível, né? Tem que proteger bem de ferimento, queimadura, evitar esforço excessivo, tá? No braço, onde foi tirado ali os gânglios, né? Do lado que foi removido os gânglios, certo? Aí, quais são as recomendações que devem ser feitas no pós-operatório? Né? Então, tomar medicamento. Então, normalmente o médico vai passar, lógico, um analgésico, um anti-inflamatório, né? Para esse paciente, para essa paciente. E ela tem que tomar bem certinho, certo? E conforme a prescrição que o médico passou, né? Porque o médico vai passar, vai depender muito do médico que vai passar, o tipo de medicação. Então, ele que vai dizer a dosagem certinha e a medicação que vai ser tomada, né? Então, normalmente, eles pedem que essa paciente, ela retorne ao consultório com 7 a 10 dias após o procedimento, tá? Para ele avaliar, né, se tá tudo ok. Aí, nesse tempo, como eu disse a vocês, não pode pegar peso, não pode dirigir, fazer exercício, tá? Nos primeiros dias, né? O médico vai liberar, normalmente libera depois de 15 dias, certo? Então, não vai ser liberado, 15, 20, 30 dias é que vai ser liberado, tá? Assim, não pode pegar peso, até pra trocar de roupa, essas coisas, se esforçar, alguém tem que ajudar, certo? E entrar em contato com o médico, né? No caso de febre, dor, vermelhidão, né? Odor, secreção, saindo ali, inchaço, porque são sintomas de infecção, tá? E pode ser feita a reconstrução mamária. Porque assim, né, minha gente? Quando a mulher ela faz a mastectomia, ela depois, posteriormente, ela faz essa reconstrução mamária. Ela coloca o silicone, né? Às vezes, como o mamilo é removido, dependendo da cirurgia, se foi total, radical, né, ou parcial, às vezes ele é removido. Quando é removido, né, tá muito comum a mulher, ela fazer tatuagens, né? Tem gente que faz tatuagens para meio que desenhar ali o mamilo, certo? Então, a mulher, ela pode ser feita essa reconstrução, quem vai determinar vai ser o médico. Se vai ser feita essa reconstrução logo após a cirurgia, já remove a mama e já bota o silicone, ou se é feito depois. A maioria dos cirurgiões, eles preferem fazer essa reconstrução depois, né? Depois que tira, que é feito o tratamento, que é visto que essa mulher realmente curou do câncer, quando é no caso de câncer, quando vê que essa mulher realmente curou do câncer, aí é que eles preferem fazer essa reconstrução, certo? Mas quando a mulher ela tira de forma preventiva, aí ele já coloca em seguida, né? Remove a mama e já põe o silicone em uma única cirurgia, tá bom? Então vai depender muito do motivo de ser feita essa mastectomia, tá? E do cirurgião também, vai depender. Pronto, gente, é isso, né? Terminamos nossa aula, trouxe as principais cirurgias que tem feminina, tá? E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Beijos, fiquem com Deus.